Bom dia, me chamo Felipe e eu irei apresentar para vocês a seção 5 do nosso curso Ciência de Dados usando Python. Fazendo uma breve recapitulação, antes de iniciar a seção 5, nós já vimos um pouco do pré-processamento de dados, né? O que é o pré-processamento de dados, algumas técnicas de limpeza e preparação de dados, o que fazer quando existem dados faltantes, dados inconsistentes, formato de tipo, enfim, esse tipo de coisa. Algumas técnicas também de tratamento de dados para poder facilitar etapas futuras no processamento propriamente dito. E foi feita uma prática de pré-processamento de dados, né, no nosso dataset principal, o dataset do e-commerce. Né? Hoje, especificamente, nós iremos estudar a análise exploratória de dados e durante esse estudo nós iremos ver um pouco da sua definição, né, o que é análise exploratória de dados, as etapas necessárias para desenvolver análise exploratória de dados e algumas bibliotecas úteis para fazê-la. Né? Além disso, nós vamos estudar um pouco de análise de variável, né, que é uma técnica embutida na análise exploratória de dados, muito interessante para extrairmos informações rápidas e criar modelos para etapas que vão além da ciência de dados, né, que podem entrar em outros aspectos que nós vamos entrar em mais detalhes, mas podem expandir para outras áreas, como machine learning, esse tipo de coisa, que há uma certa interseção, como nós já vimos, inclusive, no dia 1. Mas, enfim, essa parte de análise de variáveis, nós vamos ver alguns conceitos, como o que são variáveis, medidas de síntese, distribuição estatística, e vamos ver as análises propriamente ditas, envolvendo uma variável, que é a univariada, duas variáveis bivariada e várias variáveis multivariadas. Tá. Mas antes de mais nada, né, o que é análise exploratória de dados? Né? A análise exploratória de dados é uma técnica, uma metodologia, uma forma de resumir e organizar os dados que foram obtidos na etapa de amostragem dos dados, né, para que eles fiquem mais fáceis de serem compreendidos por nós, principalmente, né, analistas. E a apresentação desses dados, ela eventualmente pode ser muito importante, ou seja, a forma como a gente mostra esses dados pode ser muito importante para nos dar insights sobre informações que a gente queira buscar, ou enfim, coisas que nós possamos fazer a partir daqueles dados. Então, às vezes, a melhor forma de apresentar dados é utilizando uma tabela, mas eventualmente você pode querer utilizar um tipo de gráfico específico, que ele vai facilitar a compreensão de um determinado contexto e, portanto, você vai ser capaz de resolver seu problema com mais clareza, enfim. Então, a análise exploratória de dados ela visa resolver isso, né? Mostrar os dados de uma forma clara, objetiva e organizada. Sim, só um detalhe que eu deixei passar aqui. A partir da compreensão dos dados é comum buscar padrões para construir modelos, né? Então, como eu havia comentado no início, a análise exploratória de dados é uma etapa que a gente acaba tendo que aprender e estudar quando se trata de ciência de dados, mas ela também vai um pouco além da ciência de dados, ela pode entrar em algumas outras áreas, né? Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com machine learning, antes de realizar o aprendizado de máquina propriamente dito, a análise exploratória de dados ela pode ser utilizada, normalmente ela é utilizada, para que a gente compreenda o nosso conjunto de dados e construa os nossos modelos preditivos, por exemplo. Né? Então, é um conhecimento que ele é útil para diversos aspectos. Né? Mas tudo bem, a gente falou, e como é que a gente vai fazer essa análise? Né? Ela não existe um passo a passo definido e enraizado na literatura, mas no geral, pelas fontes, enfim, pelo material que a gente consegue encontrar, pela literatura, né, no geral, do assunto, a gente pode colocar nesses 5 pontos, né? Identificar as variáveis e seus tipos correspondentes, ou seja, que variáveis estão sendo tratadas no nosso problema no geral, né? A gente vai falar mais adiante o que são variáveis, mas enfim, nós temos que identificar essas variáveis, examinar a natureza individual de cada variável. Então, é uma variável numérica, uma variável
descritiva, escreve, sei lá, cor de cabelo, enfim, né? Analisar a relação entre as variáveis, que a gente vai aprender a fazer a partir da análise de variáveis, e tratar casos atípicos, né, se houver, e dados faltantes, etc. Né? Casos atípicos seriam alguns casos de exceção nos seus dados, né? Então, depende muito do contexto que você está trabalhando, mas a gente pode supor algumas coisas, né? Por exemplo, se você está medindo temperatura e por algum motivo dá um problema no seu sensor e a média das temperaturas, ou melhor, as temperaturas vão variar entre 10 e 30 graus e por algum motivo você acaba detectando pelo seu sensor -2, -3, valores muito altos, muito discrepantes do que você tem, né? Esses casos atípicos são os outliers, a gente tem que tratar eles para evitar problema nos nossos resultados. Enfim, e os dados faltantes, como a gente viu na própria aula passada, né, na seção 4, e eles podem ser um problema para nós, enfim, caso sim, a gente tem que tratar eles, né. Ok. Algumas bibliotecas úteis para realizar a análise exploratória de dados são as seguintes, né, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, também tem um Plotly que a gente abordou um pouco na seção 3, enfim, diversas bibliotecas interessantes para a gente tratar no contexto de Python, ok? Então, vamos lá. A análise de variáveis, ela começa a partir de alguns conceitos, né? Vocês viram que eu falei um pouquinho no início, não sei se ficou muito claro a ideia de uma variável, mas a gente vai formalizar aqui nesse momento, ok? Então vamos lá. Uma variável é qualquer característica associada a uma população. Então, se nós tivermos uma população de veículos, nós podemos identificar algumas características desses veículos, que é a nossa população, e essas características serão nossas variáveis, por exemplo. Então, se você tem uma população de veículo, a quantidade de rodas, cor do veículo, potência, a quantidade de portas, sei lá, cor do farol, enfim, são características que são inerentes e que são úteis, no caso, para o nosso contexto, sobre a nossa população, ok? E quando a gente fala de variáveis, a gente também tem que falar dos tipos de variáveis. Então, existem dois tipos principais de variáveis, que são as quantitativas e as qualitativas. Como o nome sugere, as variáveis quantitativas, elas são valores numéricos, né? Reais ou inteiros, e elas são obtidas através de medição ou contagem, ok? Então, dentre as quantitativas, nós podemos destacar as variáveis quantitativas discretas e contínuas, sendo as discretas números inteiros, né? Ou seja, são discretos. Então, basicamente esse domínio, né? Por exemplo, número de pessoas, número de filhos, quantidade de ocorrência de determinado caso, enfim, são valores contáveis, né? E tem as contínuas, podem ser altura, ou seja, podem entre 1 e 2 podem existir em termos de metros, né? Podem existir diversos valores para alturas, por isso que ela é contínua. É um valor real, propriamente dito, peso, enfim, diversas variáveis são discretas ou contínuas, nesse contexto de variáveis quantitativas. Também temos as variáveis qualitativas, que elas são características do objeto, né? E são características que não são expressas em números, em valores, vamos dizer dessa forma, né? Então, por exemplo, nós vamos ter as nominais e as ordinais. Entre as nominais, a gente pode destacar como exemplo sexo, cor do cabelo, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, a gente tem um indivíduo e esse indivíduo ele possui algumas, ou melhor, a gente tem uma população de pessoas e a gente vai extrair algumas variáveis, né? Vamos pensar em algumas variáveis. Então, as pessoas elas podem ter altura, podem ter peso, podem ter sexo, cor do cabelo, grau de escolaridade, certo? Então, nós vemos que nós temos uma quantidade de variáveis diversas, né?
população, e cada uma tem um tipo específico. Então, altura, peso, como a gente já falou, é qualitativa contínua, ou quantitativa, desculpa, contínua. O sexo da pessoa, a cor do cabelo, é uma qualitativa nominal, ou seja, é mais uma qualidade, vamos dizer dessa forma. E quando a gente fala de qualitativa ordinal, a gente impõe uma certa ordem, hierarquia, né? Então, uma característica chamada, sei lá, grau de escolaridade, poderíamos dizer que é nominal, mas ela se adequa mais em ordinal, pois o grau de escolaridade ela acaba impondo uma certa hierarquia na nossa classificação. Então, até quando vocês vão preencher formulários e pedem esse grau de escolaridade, vocês acabam percebendo esse tipo de coisa, né? Essa hierarquia, enfim. Ok. Sabendo o que são os tipos de variáveis, né, a gente pode falar agora um pouco sobre análise de variáveis. Então, pronto, agora se eu uma variável, sei que dado uma variável ela vai ter um tipo, mas e aí, o que eu posso fazer com isso? Que tipo de informação posso extrair de uma variável que seja útil para o meu contexto, para a minha aplicação, né? Então, a partir da análise de variáveis, a gente pode compreender como o conjunto de dados, as variáveis desse conjunto de dados, elas se relacionam entre si e como elas se relacionam entre si, né, a forma como elas se relacionarem entre si pode nos dar diversas pistas de informações, de perguntas, de respostas às nossas perguntas sobre aquele dataset, enfim. Isso vai ficar mais claro quando a gente for mostrar alguns exemplos de como a análise é feita e, enfim, como ela é feita, qual a importância, esse tipo de coisa. Mas, no geral, a análise de variáveis ela visa compreender as variáveis do nosso conjunto de dados para que a gente possa utilizar esse conhecimento em etapas futuras, como eu tinha falado previamente, na parte de machine learning, se for o caso, ou então a própria análise de variáveis já pode ser o final dela, né, o final da análise, já pode gerar relatórios suficientes para o que você está procurando, enfim, depende um pouco. Mas nesse processo de análise de variáveis, nós vamos utilizar medidas de síntese e distribuições estatísticas, né, esses conceitos que eu vou apresentar em breve, eu vou apresentar agora, na verdade, para que seja possível realizar essa análise, certo? Então, bora lá. Primeiro das medidas que nós vamos falar, no caso das medidas de síntese, no caso são as medidas de síntese, né, que elas são usadas para resumir informações sobre os dados, né, como o nome diz, síntese, e dado um conjunto de dados com diversas informações, vamos supor aquele dataset do e-commerce, nós queremos uma métrica que nos resuma algum tipo de informação sobre aquele dataset e essa informação seja relevante de tal modo que a partir desse tipo de dado resumido, a gente consiga inferir alguma coisa sobre aquele dado. Então vamos lá. Dentre essas medidas de síntese, temos as de posição, medidas de dispersão e separatrizes, certo? No geral, essas medidas vão se aplicar principalmente às variáveis quantitativas, enfim, são números e a gente pode utilizar matemática, basicamente isso, mas a gente também pode aplicar algumas delas em variáveis qualitativas, fazendo, não vou dizer conversões, mas pensando nas variáveis qualitativas de forma numérica, né? Depende um pouco dos casos, mas nos exemplos a gente eventualmente vai mostrar um caso do tipo. Mas tudo bem. As medidas de posição, elas basicamente servem para, enfim, determinar a posição de alguns dados em relação ao seu dataset. Então, talvez a medida que vocês mais já devem ter estudado seja a de média, né? A partir de uma média, nós podemos saber mais ou menos, ou melhor, nós podemos saber a média dos valores, né, do nosso dataset e ter uma ideia mais ou menos dos valores que não estão na média, mais ou menos aproximados ou não, né? A média, por si só, não é suficiente para resumir uma informação no dataset, mas quando nós formos ver medidas de dispersão, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas vamos lá, do início, né?
Nós temos o máximo, que ele vai pegar o maior valor do meu conjunto de dados. Então, se eu tenho um dataset, eu falo, o máximo é 20. Eu sei que não haverá nenhum valor do meu dataset que vai passar 20, certo? Não só nenhum valor não vai passar 20, como nenhum dessas medidas abaixo vão passar de 20. Então, por isso que é uma medida de posição. A gente acaba tendo, a gente consegue posicionar os nossos dados no intervalo, em um determinado intervalo, vamos dizer assim. O mínimo é o menor valor, a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade da amostra, a média é normal, pode ser também ponderada, dependendo do caso. A mediana é o valor central, dependendo do caso que nós estivermos tratando, trabalhar com mediana é melhor do que média. Vai ficar um pouco mais claro quando nós vermos o desvio padrão, certo? Mas enfim, só para já deixar essa curiosidade. E a moda é o valor mais frequente, né? Em particular, a moda, ela também é bem possível ser utilizada com variáveis qualitativas, né? As demais aqui são mais para variáveis quantitativas. Tá, então vamos para um exemplo. A gente tem esse conjunto de dados aqui, -2, -7, 4, 5, enfim. Essa quantidade de dados são números inteiros, ok? E a partir dessas medidas nós podemos extrair as seguintes informações, né? O valor máximo é 14, o mínimo é -7, a média é 3,56, a mediana é 4 e a moda é 5, certo? Então, bem simples. Vou mostrar agora em Python, né, como é que isso funciona. Bem, aqui nós temos um pequeno resumo em texto para vocês acompanharem posteriormente, né, o que foi tratado. Mas vamos lá, na parte de análise de variáveis, a primeira coisa que nós iremos fazer é tratar importar os datasets. Okay? Esses datasets estão armazenados na nuvem, então vocês não precisam se preocupar em upar eles em lugar nenhum. Tá? Aqui, enquanto ele está upando aqui, eu vou explicar rapidamente o que nós fizemos aqui. Basicamente, nós estamos tratando os dados para alguns processamentos que nós vamos fazer no decorrer da aula, né? Nesse caso aqui, foi definida uma função que vai receber um string e vai retornar um objeto do tipo datetime, que basicamente é uma data, e nós vamos trocar nas colunas de orders. Vou mostrar aqui para vocês o nosso dataset orders, que nós já utilizamos, né, nas sessões anteriores, por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido. Mas essa coluna aqui, ela possui strings e eu quero transformar isso em data para facilitar alguns cálculos no futuro. Tá? Então a gente fez essa função, utilizou, selecionou as colunas que possuem strings para serem tratadas em data, até que tudo bem. E aqui a gente fez a operação lambda, né, para aplicar essa função em cada uma das colunas. Pronto, resolvemos o nosso problema. Okay? Nós fomos ver os tipos. Essas colunas agora têm datetime, tudo bem? Tá. Isso aqui é um outro processamento que nós fizemos para calcular o tempo de espera entre cada compra, para a gente poder fazer algumas análises posteriormente, tá ok? Mas enfim, daqui a pouco eu entro em mais detalhes nisso. Não é muito foco nesse exato momento. Vamos tratar agora de medidas de posição, né? Como a gente falou. Então, nesse dataset de orders, onde nós temos extra orders, nós queremos o payment values. Aqui, payment value é uma coluna que mostra todos os valores de pagamento de todos os tipos de compras realizados nesse site, tudo bem? É o melhor nesse sistema aqui. E nós podemos verificar todos esses valores de máximo, mínimo, média, mediana e moda a partir dessas variáveis, ok? Então, o máximo nós podemos selecionar o dataset, selecionar a coluna e colocar ponto max. Temos o máximo. E, igualmente, para o mínimo, pela palavra reservada min, média pela palavra min, mediana por média, e mode é dessa forma. Vou explicar melhor esse mode aqui, mas basicamente é o seguinte. A mode ela vai retornar o valor, ou melhor, o objeto que mais se repete, certo? Porque ele retorna como se fosse uma lista, né? Porque na moda,
O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Se nós tivermos o seguinte dataset, melhor, o seguinte conjunto de dados é 1, 2, 2, 3. Se nós executarmos a moda, nós vamos ter um resultado, uma lista dos objetos que mais se repetem. Que são os que mais se repetem? 1 e 2, 2. Por essa razão é uma lista. Então, para pegar, enfim, nesse caso somente um se repetir, eu queria só pegar o nome dele, eu botei o /0 para pegar, esse aqui é o índice, né, da nossa lista, então para pegar o valor. Okay? Se quiserem olhar o tipo de retorno, o tipo é uma série, certo? Então, ok. Tudo bem? Então é isso. A medida de posição é bem simples, né? Bem tranquilo. Tá. Antes de prosseguir para a medida de dispersão, vou só voltar um pouco nesse código aqui para explicar logo ele, antes que eu esqueça no futuro. Mas vamos lá. A gente tem esse dataset, que ele já foi juntado com alguns outros datasets, né? E esse dataset, ele tem muitas informações interessantes, só que nós queremos extrair dele a quantidade de tempo que uma entrega demora para chegar. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: nós pegamos a data de aprovação da compra, foi a data de aprovação, ou seja, da data de aprovação até a data de entrega. Então, desde a hora que o pagamento foi aprovado até a hora que ele foi entregado, nós calculamos a quantidade de dias que foram, enfim, utilizados, né, para entregar essa compra e atribuímos nessa nova coluna dias para entrega deste livro. Certo? Bem simples, a gente fez uma função e aplicou a expressão lambda. Okay? Por algum motivo, havia alguns dados anômalos, vamos dizer assim, em que às vezes a data de entrega já ocorria antes da data de aprovação, não sei porquê, se era alguém que pegava direto na loja, o sistema era um pouco mais lento, não sei muito bem por que isso acontecia, mas enfim, acontecia, e quando isso acontecia eu fiz uma exceção aqui, um tratamento, que às vezes a gente pode ter esse tipo de problema na nossa análise, é bom vocês sempre prestar atenção. Se vocês esperam que um dado varie de 0 a infinito e ele apresenta um valor abaixo de 0, vocês têm que olhar, tentar entender o motivo e tentar corrigir. Então, só um exemplo de tratamento de dados aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Ok. Só um minuto. Desculpe. Tá. Aqui, tratando agora de medidas de dispersão, quando a gente fala em medidas de dispersão, a gente quer ter uma noção de como os dados se comportam em relação aos demais dados, certo? Então, mais ou menos isso. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do seu dataset, certo? É bem tranquilo esse conceito. A variância é a média dos quadrados dos desvios padrões em relação à média. Bem, eu não quero me ater muito às fórmulas desses conceitos, né? Dessas medidas, mas basicamente a variância ela vai nos dizer o quanto aquele valor varia em relação aos demais, certo? O desvio padrão, ele mede a variabilidade usando a mesma unidade de medida da média. E o desvio padrão ele é muito importante quando nós estamos trabalhando principalmente com média, porque se nós falamos que a média de um determinado conjunto de dados é X, isso não nos quer dizer muita coisa, porque se o desvio padrão for muito alto, vamos supor que a média é 20, se nós não falamos do desvio padrão, nós falamos. Vamos tratar um exemplo mais claro aqui, né? Temos um conjunto de notas de alunos e dizemos que a média foi 7. Bom, show, a média foi 7, então os alunos foram muito bem. Ok, pode ter sido, mas se o desvio padrão for baixo, se o desvio padrão for alto, vão ter alunos que foram muito bem e vão ter alunos que foram muito mal, né? Então, a média com o desvio padrão é muito importante para você ter uma noção real de como seus dados estão dispostos, né? É por isso que é bom entender um pouco esses conceitos, né? E a variância, ela
é a média dos quadrados dos desvios padrões, né? Então, ela também vai dar essa ideia de como os dados variam entre si, só que ela vai trabalhar com os quadrados, então essa discrepância vai ser um pouco maior, né? Você perceber esse tipo de coisa. E o coeficiente de variação, essa medida ela resolve um problema, que é o seguinte. Se nós estivermos trabalhando com duas variáveis, vamos supor peso e altura, e nós falarmos que o desvio padrão do peso é lá, x e o da altura é y, como as duas variáveis estão representadas em grandezas diferentes, a gente não é capaz de comparar esses desvios padrões, por exemplo, certo? Vamos supor que a altura está em metros e o peso está em quilos. Não dá. Então, nesse caso, nós teríamos que utilizar um coeficiente de variação para aí, então, poder comparar sem perder, independente do tipo de grandeza. Entendeu? Eu já vou mostrar no código como é que isso funciona. Mas vamos lá. Então, a partir daquele mesmo conjunto de dados, nossa amplitude seria 21, que seria o máximo menos o mínimo, 14 menos 7, que dá 21. Em a variância seguindo aquela ideia do quadrado da média, dos padrões, a gente vai ter 32,47. Vocês observem que é um valor que está fora dos nossos dados. Nossos dados variam entre menos 7 e 14, ele está fora, então, enfim, ele não precisa estar dentro. Né? Nós temos o desvio padrão, que é 5,7. Então, é o valor que os valores, melhor, é a quantidade, é o valor que os itens dessa lista variam em relação à média, no geral, e o coeficiente de variação é 1,6. Tá? Então, esse coeficiente de variação, ele é semelhante ao desvio padrão, só que ele não leva em consideração a grandeza. Então, posso comparar ele com outro dataset que eu não sei nem qual é a grandeza, por exemplo. Mas vamos lá. Tá, antes de passar para separatrizes, vou mostrar também aqui no nosso código. Nós temos medidas de posição. Oh, desculpa. Medidas de dispersão são feitas. São feitas algumas explicações, né? Tudo que eu já falei aqui está um pouco resumido nessa parte de medidas de dispersão. E para a gente utilizar é bem simples. É semelhante ao que nós fizemos, porém nós temos que fazer algumas coisas manuais, já estão implementadas. Por exemplo, amplitude, nós não temos um método para calcular amplitude direto do Pandas, pelo menos não que eu lembre, também não encontrei. Mas é bem simples, nós podemos pegar o máximo e subtrair do mínimo e temos amplitude. E tranquilo. A variância nós acessamos por ponto var, o desvio padrão por STD, né, de standard, certo? Para vocês lembrarem. E o coeficiente de variação, ele é expresso em porcentagem, em percentual, né, porcentagem. Nesse caso, nesse caso são informações relacionadas aos pagamentos, tá? Esqueci de mencionar, mas é em relação aos próprios pagamentos. E para calcular o coeficiente de variação não há uma função para isso, mas ele é bem simples, nós só precisamos pegar o desvio padrão e dividir pela média. Pega o desvio padrão, divide pela média e ok. Está tudo acertado em porcentagem. Beleza, né? Então é assim que calcula, tudo bem. Tá, vamos falar agora de separatrizes. Vou voltar aqui para tentar explicar melhor. Mas as separatrizes, elas vão fornecer algumas medidas que irão dividir o conjunto de dados em partes iguais. Né? Existem diversas separatrizes. Aqui vou listar alguns exemplos: quartis, decis, centis. Quartis, a gente vai dividir os nossos dados em 4 partes, decis em 10 partes, centis em 100 partes. Então, por exemplo, se a gente divide nossos dados em 10 partes, e eu falar que o meu primeiro decil, eu acredito que seja assim que fale, o meu primeiro decil ele é 20, então eu sei que 90% dos meus dados estão acima de 20. Por quê? Porque ele vai separando os dados de forma igual e eu vou ter esse tipo de relação. Isso vai ficar mais claro a seguir.
Nesse exemplo aqui, nós vamos tratar dos quartis. Em particular, nós vamos explicar os quartis porque ele é importante para entender um tipo de plot chamado box plot, né? Então a gente vai focar nele, mas enfim, poderia utilizar qualquer medida que você achasse interessante, dividir o dado em quantidade de vezes que você quer. Mas vamos lá. Os quartis nós vamos dividir em 4 partes iguais. Então nós temos isso aqui são todos os nossos dados. Pensa que essa barra é formada por várias linhazinhas. Cada linhazinha é um dado. E esses dados estão ordenados, certo? De forma crescente. Então, nós dividimos em 4 partes, certo? E nós vamos ter o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Então, supondo que o primeiro quartil é 20, naquele exemplo que eu tinha dado, o que nós temos a partir daqui é que se no primeiro quartil é 20, eu sei que 75% dos meus dados estão acima de 20 e apenas 25 estão abaixo de 20, por exemplo. Então, ele acaba nos dando uma ideia de posição também. Tá? Então, o segundo quartil ele vai separar nossos dados pela metade. Então, ele é a mesma coisa que a mediana. O nosso terceiro quartil, se o terceiro quartil é 40, eu sei que 75% dos meus dados estão abaixo de 40 e 25 acima de 40, ok? Então, é mais ou menos assim que nós vamos pensar quando trabalharmos em mediano, em quartis, desculpa. Tá? Então, vamos lá. Antes de passar para a distribuição, vou falar um pouco aqui, né, das separatrizes. Aqui tem a mesma imagem para acompanhar, né, o exemplo aqui. Mas nós podemos facilmente acessar as medianas a partir desse comando, né? Ponto .describe. No ponto .describe, nós vamos ter a quantidade de... Enfim, ele tem diversas informações sobre aquela nossa coluna do dataset. Os quartis estão aqui, 25, 50 e 75. Primeiro quartil, segundo e terceiro. Inclusive, isso aqui também é mediano, tá? E é isso. Basicamente, são essas informações que nós precisamos para detectar mediano. E além disso, ele dá outras informações. A gente deixou porque ele já engloba tudo. Né? É o melhor, grande parte do que nós já mostramos, né? Esse describe ele traz as informações mais importantes, diga-se de passagem, né? A quantidade de elementos, a média, desvio padrão, o mínimo, o máximo, a área mediana. E, bem, é basicamente isso. A mediana seria isso aqui, né? E os quartis aqui. Então, nesse caso aqui, 25% dos pagamentos são inferiores a R$62. Não, esse aqui eu acho que eu tinha feito um tratamento. Tá? No caso, 25% está abaixo de R$59, metade está abaixo ou acima de R$103 e 25% são superiores a R$174. Okay? O valor máximo é 13.664. Ou seja, a partir daqui nós podemos saber o seguinte. Por exemplo, se nós tivéssemos apenas pegado o valor máximo de pagamento, nós íamos ver R$13.000 e pensar, poxa, é um valor bem alto, né? R$13.000 em pagamento numa compra online é um valor bem alto. Se nós pegássemos a média, nós íamos ver que temos uma média de R$153. E a gente ia pensar, bem, o máximo é 13.000 e a média é 153, então é muito possível que existam dois tipos de coisas no nosso dataset. Outliers, né? Provavelmente esse valor é um outlier e vai influenciar na nossa média de alguma forma, ou nós vamos ter um desvio padrão muito alto, né? Nesse caso, nós temos um desvio padrão de 216, podemos considerar ele relativamente alto, depende da aplicação, mas quando nós olhamos para os quartis, quando a gente olha o terceiro quartil, nós vemos que o valor é R$174. Então, nós sabemos que 75% dos valores não passam de 174. Então, uma pequena parcela que passa de 174 até eventualmente chegar nesse valor absurdo aqui. Então, já nos dá uma pista de que existem outliers mais para cima dos nossos dados. Né? Ok.
Então é isso, eu espero ter sido claro nessa parte, ela vai ser importante para nós entendermos alguns conceitos. E vamos para a distribuição estatística. A distribuição estatística, ela define uma curva a partir dos dados amostrados, né? No caso, essa seria a curva, e a área dessa curva nos vai determinar a probabilidade de um evento ocorrer. A área dessa curva é 1, ou seja, para dar 100%, né? E se nós pegarmos fatias dessa curva, nós vamos ter alguns percentuais, seria a probabilidade de um valor estar, enfim, nessa faixa, por exemplo, certo? Tá, então nós temos a distribuição estatística, que ela vai definir a curva, onde a área é a probabilidade desses eventos ocorrerem. E, além disso, bem, aqui nós temos o exemplo de uma distribuição normal, é uma distribuição comum de encontrar, que é a distribuição normal. E as distribuições, elas podem possuir algum tipo de assimetria. Se a simetria for positiva, ela vai ter essa característica. Se a simetria for negativa, ela vai ter essa característica, ou seja, ela vai ter uma cauda mais para a direita, e se ela for negativa, vai ter uma cauda mais para a esquerda. A gente consegue obter essa informação sem nem exibir um gráfico da nossa distribuição. Eu vou mostrar como exibir o gráfico em breve. Melhor, eu já vou exibir agora, mas vamos lá. A gente consegue, a partir dessa propriedade chamada scale, né? A gente consegue verificar a nossa assimetria, se é que existe, na nossa curva, na nossa distribuição. Nesse caso, ela é positiva, então nós podemos esperar um gráfico desse tipo, certo? Nesse exemplo, a gente vai ver como se comporta a distribuição de pagamentos, certo? Então, a gente vai utilizar um plot do Seaborn, tá ok? Ele se chama distplot. Ele vai exibir todos os pagamentos. Vamos mostrar aqui. A gente consegue ver nesse gráfico que os valores eles estão concentrados bastante no início. E a gente já obteve essa informação, inclusive a partir daquela análise dos quartis, né? Nós temos o primeiro, segundo e terceiro quartil, nós vemos que 75% dos dados não passam de R$ 174. Nós podemos ver essa grande proporção aqui no início, mas vai haver alguns dados, eventualmente, valores bem elevados no decorrer da curva, né? Tá. Então, a partir desses conceitos que nós vimos, nós podemos aplicar na nossa análise de variáveis, né? Nós vamos ter as análises de uni e multivariada a seguir. Ok, agora vamos falar sobre análise de variáveis, né? Então, a partir das medidas de síntese que nós estudamos até então, e é a distribuição estatística, nós podemos agora realizar um conjunto de dados com o objetivo de extrair informações mais complexas, mais interessantes, relações entre variáveis, esse tipo de coisa. Enfim, nós vamos ver 3 tipos de análise. Análise univariada, como o nome sugere, ela analisa apenas uma única variável por vez. As análise bivariada, que ela relaciona duas variáveis, e a análise multivariada, que relaciona múltiplas variáveis. Okay. Quando nós estamos tratando de análise univariada, nós vamos utilizar as medidas para construir essa análise, né? E o principal objetivo dessa análise é classificar as variáveis em relação aos seus atributos, né? Então, nós, ao final dela, queremos obter gráficos, tabelas, as próprias medidas puras, enfim, informações que resumam uma variável e nos dê alguma informação útil para a nossa análise em questão. Então, vamos voltar ao nosso dataset. E nós começamos a parte de análise, né, de variáveis, propriamente dita. Seção 2.5 trata análise univariada. E nós vamos tratar um exemplo aqui. Nós queremos o mês do ano, uma variável de interesse, e queremos descobrir quais meses do ano ocorrem mais vendas, certo? Então, essa seria, vamos pegar uma variável, que seria os meses do ano em que ocorrem
vendas, queremos saber quais são os meses do ano em que ocorrem mais vendas, tá? Então nós fizemos o seguinte, nós pegamos o nosso dataset de compras, fizemos um group by apenas com a data de pedido, só que como isso aqui é um data time, nós podemos extrair apenas o mês dessa coluna, né? Então nós vamos dar um group by apenas dos meses dessa coluna de order purchase timestamp. Em seguida, depois que nós fizermos isso, nós vamos contar a quantidade de meses, no caso uma contagem de frequência, e a partir daí que nós fizemos esse count, nós vamos ter um dataset com uma coluna chamada order purchase time, e nós vamos exibir essa frequência, certo? Então, por exemplo, vamos executar passo a passo para compreender melhor esse código. Se nós executarmos apenas isso, o que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos, deixa eu botar aqui, tá. Ponto head não funcionou muito bem, mas vamos lá. Nós vamos organizar o dataset, temos o timestamp, tá. O nosso dataset tá aqui, ele vai ordenar, né, o dataset, agrupar, né, através dessa coluna. E se nós dermos o count, o que vai acontecer é que a partir dessa coluna, pegando somente os meses, vocês observam que nós temos 12 meses, que isso é, e enfim, replicamos todo o valor em todas as colunas, que seria a quantidade de compras em cada um desses meses, né? Enfim, tem um monte de informação aqui que não é muito relevante, então nós vamos pegar só o que nos é relevante, que é a order x timestamp. Então nós vamos ter isso aqui. Então em janeiro foram feitas 7.817 compras, por exemplo. Okay? Bem, nesse exemplo nós estamos tratando de meses, que seria uma variável, pode ser interpretado como uma variável qualitativa, e nós vamos fazer uma análise de uma variável qualitativa como exemplo. Então nós vamos dar um bar plot aqui, ou seja, a gente vai plotar um gráfico de barras, onde o nosso eixo X vai ser os índices dessa series, se não me engano é uma series isso aqui. Então no caso vão ser os números representando de janeiro até dezembro, e o Y vai ser justamente os valores, layout meses. E nós vamos alterar a label Y para frequência, certo? Então, nós estamos fazendo análise univariada. Vocês podem até se perguntar, ué, é univariado, mas por que tem duas variáveis aqui? Bem, porque uma delas seria, nesse gráfico, seria a frequência, mas observe que nós estamos analisando a variável de... Mas observe que nós estamos fazendo a variável de compras do mês. Então, nesse sentido da variável, nós estamos analisando a frequência dos valores dessa variável. E aí, naturalmente, vai ser um gráfico bidimensional. Mas é basicamente isso. Nesse exemplo. Então, esse aqui é um exemplo de análise univariada numa variável qualitativa. Nós podemos ver outro exemplo na variável qualitativa, ou melhor, quantitativa nesse caso, para descobrir quais são os horários em que ocorrem mais vendas. E o cálculo é muito parecido, na verdade é a mesma coisa, só que a diferença é que nós vamos pegar as horas, e as horas são uma variável quantitativa. Né? Em particular, ela não é discreta, mas nós discretizamos para simplicidade, né? Mas ela é contínua. E nós podemos plotar um line plot aqui para ter uma ideia dos horários em que ocorrem mais compras, né? Como serviço online. Então, por exemplo, esse gráfico aqui ele é muito interessante para alguém que seja, enfim, a pessoa que queira contratar serviços para fazer anúncio, por exemplo. E quer fazer anúncio. Qual que é a melhor, olhando esse gráfico, quais são as melhores horas para ele colocar anúncio? Então, as melhores horas são
volta aqui, entre as 10 e algo em torno das 9, 10 horas da noite. Nesse período aqui, que é o período de maior fluxo no site, são os melhores momentos, né? Vamos supor assim, um horário nobre de compras, enfim, desses sites. Nesse caso aqui, já a compra é bem baixa, são poucas pessoas acordadas nessa hora, então não é tão efetivo, por exemplo, propaganda nesse sentido. Se é que você precisa agendar horários para anunciar propagandas, né? Estou só dando um exemplo de como esse gráfico poderia ser ajudado na situação real. Ok? Então é isso. A gente também pode utilizar o bar plot, só tome cuidado porque o bar plot ele é utilizado para variáveis qualitativas, certo? Não quantitativas no geral, então assim, a gente utilizou ele mais pela questão estética da coisa, tudo bem? Mas o mais correto seria um histograma, tá? Eu não mostrei aqui porque a gente não mostrou ele agora, mas enfim, só para deixar mais claro. Nesse sentido é mais, acredito eu que seja mais claro visualizar isso a partir desse gráfico de barras. Tudo bem? Ok. Esse exemplo aqui é um exemplo de box plot, que é um tipo de gráfico, sei lá, gráfico de caixa, talvez, tradução. E para nós esse box plot. E ele é um gráfico que ele é um pouco engraçado para quem nunca viu ele, mas ele nos diz muita coisa sobre os nossos dados, certo? Então, ele é um tipo de informação muito útil para uma análise univariada, no geral. Por exemplo, nós vamos ter essa caixinha, certo? Que ela vai ter essa divisãozinha no meio. Essa divisão no meio vai ser a mediana, então metade dos seus dados vai estar aqui. E essa linha vai ser o seu terceiro quartil, ou seja, até 75% dos seus dados estão abaixo dessa linha e 20% estão acima. E essa linha é o primeiro quartil, 25% dos seus dados está abaixo, 75% está acima. Aí nós temos essas linhas de mínimo e máximo, desconsiderando outliers, e esses valores mínimo e máximo, que são os limites inferior e superior, eles são obtidos dessa forma. Nós pegamos o terceiro quartil mais 1,5 vezes o intervalo interquartil. Intervalo interquartil é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Certo? Então a gente calcula esse limite superior dessa forma e tudo que sobrar desses valores, nós podemos considerar outliers. São valores que são fora da curva, vamos dizer assim, né? Valores que não condizem com a maioria dos nossos dados, que podem ser problemáticos para nossas análises, né? Então tá, vamos lá. Então, nós queremos fazer uma análise, por exemplo, do tempo médio de espera, né? O tempo de espera de uma compra. Nós podemos realizar um SNS.boxplot, que é esse gráfico de caixa, né? E como o Y vai ser a quantidade de dias para entrega, não precisa especificar o X, somente o Y é a única variável. E o dataset é ordens. Nós podemos ver aqui uma caixinha bem achatada e diversos pontos, ou seja, diversos outliers. Por quê? Porque nós podemos ver isso utilizando aquele mesmo plot que nós utilizamos, que é o SNS.plot, passando orders.base então, é isso que nós vemos no gráfico, certo? Enfim, nós podemos também utilizar esse gráfico de distribuição para mostrar, mas enfim. Nós vemos bastantes outliers porque são esses valores que são bem discrepantes em relação à maioria dos dados. Né? Você vê, por exemplo, compras que demoraram 200 dias para serem entregues. Não sei porquê, mas, enfim, coisas que ocorreram bem fora do padrão. Nós podemos ver a partir daqui. Se nós não quisermos olhar esses outliers para ter uma ideia melhor dos nossos dados, nós utilizamos uma variável chamada showFlyers, se não me engano. Deixa eu ver se show. Acho que é flyers.
Não é flyers. Show flyers. Whatever aqui. Tá, ok. Show flyers. Aqui a gente ignora todos os outliers e nos concentramos apenas no block plot a partir desses valores do limite inferior e superior. Então nós vamos valores dias para entrega de 0 dias, que é o mínimo, ou seja, tiver entregas forem entregues no mesmo dia. E a mediana está algo aqui próximo dos 8 dias, mais ou menos, certo? E 75% dos nossos valores levam 15 dias. Os outros 25% demoram bastante, né? Então, se você faz uma compra nesse site, se você analisar somente essa variável, você poderia dizer que há uma chance muito alta de você receber seu produto em apenas 15 dias, olhando apenas essa variável. Por exemplo, né? Bem, para ter mais detalhes sobre esses dados, a gente utiliza o ponto describe, e aqui nós temos o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Por exemplo, aquilo que eu tinha falado que era 8, na verdade é 9. Aqui dá para a gente ver com mais detalhe, a mediana é 9. Esse valor aqui é 9. 75% é 15, ok? E 25% é 6. Então, um pouquinho acima do 5 aqui. Pronto. Então, nós vimos algumas formas de análise, né? Nós vimos análises univariadas utilizando esse bar plot para contar a frequência. Nós vimos esse line plot para mostrar a linha dos dados propriamente ditos. Um exemplo com bar plot também, para melhorar a visualização dependendo do caso. Utilizamos o box plot. Também poderíamos utilizar o dist plot. Também é uma forma de nós analisarmos a nossa variável. De várias formas. O box plot em particular ele nos dá muitas informações, né? Então ele é bem interessante. E as pessoas utilizam bastante. Tá? Ok. Antes de nós entrarmos em análise bivariada, eu coloquei um adendo aqui de algumas coisas que nós podemos fazer em Python para melhorar a nossa análise bivariada. Né? Enfim, nós colocamos essa seção como análise de correlação, mas vamos lá. O que é uma correlação? Correlação é um grau de dependência entre duas variáveis e é expresso por um valor real que varia entre -1 e 1. Então, se eu tenho uma variável x e y e a correlação deles é -1, quer dizer que é uma correlação inversamente proporcional, ou seja, à medida que x aumenta, y diminui e vice-versa. Se é 1, à medida que um aumenta, o outro diminui. Na verdade, eles são basicamente espelhados, né? É tipo uma identidade. E quanto mais próximo de zero o valor, menor a correlação, certo? Então é assim que nós interpretamos esse valor. É o que está escrito aqui. Existe uma variável, uma variável no comando, que nós podemos obter a partir de um data frame, que é core, correlation. A partir daqui nós temos uma matriz de correlação. Então, a correlação da pontuação com a pontuação, ou seja, a correlação dele com ele mesmo, sempre é 1, né? Porque à medida que x aumenta, x aumenta. À medida que x diminui, x diminui. Então, enfim, a diagonal vocês vão observar que sempre é 1 na nossa matriz de correlação. E agora nós podemos interpretar essa tabela da seguinte forma. Nós temos a quantidade de pagamentos, no caso seriam parcelas nesse caso, a relação de parcelas com o valor de pagamento, uma correlação negativa, mas muito próxima de zero, então uma pouca correlação, por aí vai. Por exemplo, essa correlação é uma correlação negativa, mas ela já é menos 0,3 é um valor mais interessante. Ele se correlaciona com o review. Então, há uma baixa correlação, porém há uma certa correlação de que os dias de entrega afetam, ou seja, quanto mais dias de entrega, menor o review. Mais ou menos essa ideia, já que é uma correlação negativa, a gente analisa de forma inversamente proporcional. Existe um plot no Seaborn que se chama heatmap, que eu vou mostrar agora o que ele é. E esse heatmap é um mapa de calor, onde nós vamos ter aqui uma paleta de cores,
que vai variar de um valor até outro, nesse caso de zero, zero não, de menos 0 ponto esse aqui, né, 3, 3, 4, que seria o menor dos valores, até 1, que é a correlação máxima, né? E esse plot aqui, ele vai basicamente resumir esse tipo de tabela de uma forma mais simples de analisar. Então, ao invés de nós olharmos esses números que é bem chatinho, nós podemos olhar simplesmente pela cor. E por que nós estamos ensinando isso? Porque isso aqui vai facilitar a nossas análises. Então, a partir das análises bivariadas, nós podemos eventualmente fazer um mapa de correlação e saber, por exemplo, essa cor aqui é interessante, essa corzinha aqui é mais ou menos 0,4. Então, o que ele está dizendo? Que a quantidade de parcelas é diretamente proporcional a uma certa proporção com o valor do pagamento. Ou seja, quanto maior o valor do pagamento, maior a quantidade de parcelas, o que faz sentido em um site de compras. Então, é mais ou menos essa interpretação que nós podemos ter a partir da análise de correlação. Tá. Dito isso, nós vamos para a análise bivariada. Então, a análise bivariada, nós podemos fazer ela levando em consideração os tipos de análise que nós estamos analisando. Qualitativa por qualitativa, qualitativa por quantitativa e quantitativa por quantitativa. É possível fazer dessa forma. Certo? Só. E, enfim, basicamente nós queremos analisar duas variáveis. Podemos fazer dessas formas que eu acabei de falar. E no caso em que nós queremos fazer uma análise qualitativa por qualitativa, por exemplo, nós queremos saber nesse caso, a partir do tipo de pagamento, qual a avaliação geral dos usuários. Ou seja, será que a avaliação dos usuários pode ter algum, o pagamento realizado na compra pode ter alguma influência nas avaliações? Né? Ou enfim, o que quer que seja, nós podemos realizar esse tipo de análise a partir do count plot. Nós já vimos ele, acredito que nós temos visto ele na sessão 3, mas caso vocês não se lembrem, eu vou relembrar para vocês. O count plot é um plot que ele vai contar a frequência, né? Ou seja, a quantidade de vezes que um determinado elemento aparece. Né? Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, se nós tivermos sem esse RUI aqui, porque fica mais fácil de explicar sem esse RUI. Sem esse RUI, ele vai contar a quantidade de reviews 1 e a quantidade de reviews 5. A partir desse parâmetro RUI, para cada um do tipo de review, ele vai colocar o tipo de pagamento. Então, ele vai colocar novas 4 colunas, que são esses tipos de 4 colunas aqui. Então, nesse gráfico, o que nós podemos observar? Que a quantidade de avaliação de cartão de crédito bem alta, nós podemos ver uma certa proporção de boleto, e é isso. Não há muita relação entre essas duas variáveis, mas nós podemos fazer a relação, uma forma de análise qualitativa por qualitativa é assim. Nós pegamos uma categoria, criamos uma subcategoria e analisamos ela. Okay? Nesse exemplo 9, nós vamos analisar qualitativo e quantitativo. Tá? Nós queremos saber a relação entre valores pagos em produtos, ou seja, a quantidade que nós gastamos e o tipo de pagamento. Tá? Então, nós podemos fazer uma análise qualitativa e quantitativa com Minibox Plot. Então, para cada tipo de tipo de pagamento, nós podemos ver o valor de pagamento a partir do box plot, tirando os outliers para facilitar nossa compreensão. Então, nesse plot, o que nós vemos é o seguinte: voucher, valores pagos a partir do voucher, nós podemos observar que eles possuem uma mediana bem baixa, ou seja, os sites não dão vouchers com valores muito altos. Enfim, os usuários não possuem vouchers com valores tão altos assim, e eles estão bem abaixo dos demais valores. Nós podemos ver que boleto e débito, eles se mantêm muito semelhantes. Então, é mais ou menos o mesmo perfil de pessoa que paga os valores. Então, um usuário
paga com cartão de crédito tende a pagar mais por um item do que um que paga por boleto e débito, que faz sentido. É você querer parcelar alguma coisa usando cartão de crédito. E é esse tipo de interpretação que nós podemos fazer a partir daqui. Observe que nós temos uma variável qualitativa, que é o tipo de pagamento, uma variável quantitativa, que é o valor do pagamento. Okay? Então é assim que nós podemos fazer. Se nós querermos saber a relação entre as avaliações e o preço dos produtos, nós podemos ver que normalmente as pessoas com avaliação pior sobre um produto, elas gastaram mais naquele produto, né? Tiveram um valor maior de pagamento naquele produto. E, ou seja, enfim, os valores altos de produto acabam deixando você mais crítico sobre o tipo de produto que você quer receber. Então, se nós formos ver a relação de avaliação com dias de entrega, nós podemos ver que para cada avaliação nós temos essa distribuição, no caso esse plot, box plot, dos dias que foram necessários para entregar o produto, e é possível ver que as piores avaliações ocorreram em quantidade de dias bem altos para serem entregues. Ou seja, um produto demorar vai impactar muito na avaliação final da compra. Por mais que, às vezes, quem entregue o produto não seja necessariamente quem esteja vendendo, né? Isso é um serviço terceirizado, etc. Mas acaba pagando o pato do mesmo jeito. Então, nós vemos que é basicamente crescente, né? Então, produtos que chegam rápido, por mais interessantes ou não que sejam, eles tendem a ter uma avaliação melhor. Nós concluímos, né, análise bivariada, e agora podemos entrar na análise multivariada. Vocês observam que na análise univariada nós utilizamos, tirando o caso das frequências, né, que tem um count plot, nós utilizamos um gráfico unidimensional ou bidimensional, né? Vamos dizer assim, os box plots podem ser considerados unidimensionais naquele caso. Na bivariada nós utilizamos gráficos bidimensionais. Na multivariada, se nós envolvemos 3 variáveis, nós podemos envolver gráficos tridimensionais, né? Porém, 4, 5, 6 variáveis é inviável, né? Não é nem possível representar dessa forma. Então, a técnica que é utilizada na análise multivariada é o pair plot, certo? No caso, nós plotamos par a par os gráficos, enfim, relacionando todos os tipos de variáveis e fazemos análise multivariada. Em Python isso é bem simples, né? Nós utilizamos Seaborn, colocamos pair plot e colocamos o nosso dataset, somente isso. E ele já vai fazer toda a análise para a gente, ok? Então, ele demora um pouco, porque nós temos uma quantidade de colunas e ele vai fazer uma relação entre todas as colunas para todas as colunas, então vai ser uma relação quadrática, né? Então, se nós temos 5 colunas, vamos ter 25 gráficos. E esse é o pair plot, né? Ele relaciona pá a pá, coluna a coluna. Na diagonal nós temos a distribuição dos valores, né? A gente pode ter uma ideia da distribuição de como os valores estão se comportando. São dias para entregar, a maioria está aqui entre 0 e, sei lá, esse valor, mas valores baixos. E aqui nós podemos ver a relação das variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a relação da variável do valor do pagamento e dias para entrega, do pagamento no X. Eu prefiro o pagamento no Y. Então, vamos procurar aqui. Dias para entrega e valor do pagamento. Enfim, você pode seguir na diagonal, vai rotacionando seu gráfico. E a análise multivariada, ela serve para a gente ter alguns insights sobre os nossos dados, né? Nós podemos utilizar a nossa análise de correlação, né, para ter uma ideia das variáveis mais interessantes para nós
executarmos, sei lá, análises bivariadas, ou nós podemos simplesmente plotar tudo e ver se a gente acha alguma coisa interessante, alguma distribuição, enfim, dos pontos que se aproximam mais de uma reta, alguma coisa do tipo. E a partir disso nós podemos construir modelos, enfim, construir várias coisas. Então é isso. Isso foi a sessão 5, né? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou mandar um e-mail, a gente tenta resolver, certo? E basicamente é isso. Nesse notebook, eu deixei alguns links espalhados nele e complementam um pouco as explicações mais teóricas, né? Aquela parte de estatística, introdução à estatística, deixar alguns links, algumas coisas desse tipo, para que vocês possam aperfeiçoar o aprendizado de vocês, enfim, pegando outras fontes e talvez aprender de outras formas, caso tenha ficado alguma dúvida, né? A parte de análise eu espero ter sido claro e obrigado a todos que assistiram e basicamente isso.